Boa tarde. Vamos proceder agora à análise epidemiológica semanal. Vamos hoje falar primeiro da evolução da pandemia no mundo, em África e na nossa região. De seguida faremos a análise epidemiológica do que está a acontecer no nosso país e, como habitualmente, vamos terminar com algumas mensagens-chave desta análise epidemiológica semanal. A nível global, o número de casos continua a subir e, neste momento, a nível global, estão registados um pouco mais de 14 milhões e meio de casos de Covid-19. O número de casos diários também tende a subir a nível global e, neste mês de julho, quase todos os dias foram registados pelo menos 200 mil casos de Covid-19. Portanto, esse é o número de casos em cada dia do mês de julho. No nosso continente, o número de casos e óbitos também tende a subir. Estão agora registrados no nosso continente mais de 700 mil casos e este número, o número de casos diários também tem vindo a subir. É importante notar que no nosso continente tem havido uma mudança no padrão da transmissão da Covid-19. O gráfico, os mapas que estão mostrados ali naquele diapositivo mostram a mudança de cores que tem havido no nosso continente. Portanto, a cor mais vermelha é o padrão de transmissão comunitária e neste mês de julho alguns países também transitaram do padrão de focos de transmissão para a transmissão comunitária. Então, a Organização Mundial da Saúde, neste mês de julho, passou a Mauritânia, Madagascar, Sudão e também Moçambique para padrão de transmissão comunitária. Como sabemos, no nosso país já há áreas geográficas que registram a transmissão comunitária e, graças a esta declaração, a Organização Mundial da Saúde classifica também Moçambique como um local onde já ocorre a transmissão comunitária. No nosso continente, faz-se notar principalmente a epidemia na África do Sul. A África do Sul agora é o quinto país com mais casos a nível global, logo a seguir aos Estados Unidos da América, ao Brasil, à Rússia, à Índia e à Rússia, depois vem a África do Sul. A África do Sul está agora com mais de 364 mil casos e um pouco mais de 5 mil óbitos. E nos últimos dias, a África do Sul tem registrado diariamente cerca de 13 mil casos por dia. O padrão de transmissão na África do Sul tem alterado um pouco nas últimas semanas. O epicentro, até aproximadamente um mês atrás, era o Cabo Ocidental, que detinha cerca de 2/3 da epidemia da África do Sul. E neste momento houve uma redução relativa do número de casos no Cabo Ocidental. Hoje o Cabo Ocidental conta com um pouco menos de 1/4 da epidemia e esta redução relativa da importância do Cabo Ocidental na epidemia é principalmente graças à subida do número de casos na província de Gauteng, que hoje detém cerca de 1/3 da epidemia, e também à subida do número de casos no Cabo Oriental e no KwaZulu-Natal. O KwaZulu-Natal conta atualmente com cerca de 12% do número de casos da África do Sul. O próximo, por favor. Aqui, neste diapositivo, nós mostramos as curvas epidemiológicas dos países da nossa região e aqui faz-se notar algumas curvas que têm mudado de comportamento das últimas semanas, principalmente a curva de Madagascar, que tem subido rapidamente, do Malawi, da Zâmbia e também de alguns países que durante algumas semanas não registravam casos, como a Namíbia e o Lesoto, e que agora, em semanas mais recentes, também começaram a registrar casos. O que se faz notar também na nossa região é que a África do Sul representa mais de 90% dos casos registrados na nossa região. Próximo, por favor. Aqui
porque os países todos têm um número de habitantes diferentes, é mais justo fazer a comparação do número de casos entre países, dividindo esse número de casos pela população desses países. Portanto, aqui nós apresentamos o número de casos por milhão de habitantes em alguns países da nossa região, e então vemos que a África do Sul é o país com a maior epidemia, com 5.916 casos por milhão de habitantes. Logo a seguir, Eswatini, Namíbia, Botsuana e Moçambique, então, é um dos países que registra, relativamente falando, uma epidemia menor quando comparada com os outros países da região. Moçambique apresenta 45,9 casos por milhão de habitantes, portanto, mais de 100 vezes menor do que a epidemia na África do Sul. O próximo diapositivo mostra o número de óbitos por milhão de habitantes, e aqui também vemos que a África do Sul é o país que tem o maior número de óbitos por milhão de habitantes, 83,4, e Moçambique é, na região, o país que registra o menor número de óbitos por milhão de habitantes, em 0,3 óbitos por milhão de habitantes. O próximo, por favor. Aqui nós apresentamos a curva epidemiológica de Moçambique, apresentamos o número de testados. Nós até ao momento já testamos 47.787 indivíduos, o número total de casos, que é 1.507 casos positivos desde o início da epidemia até hoje, e a taxa de positividade nossa, que é de 3,2%. Portanto, a taxa de positividade é o número de indivíduos positivos dentro do número total de indivíduos que nós testamos. A taxa de positividade é um indicador importante e indica também a quantidade de transmissão que existe numa comunidade. O gráfico seguinte mostra o número de casos ativos e nos últimos dias Moçambique tem registrado perto de 1.000 casos ativos de Covid-19. Neste momento estamos com um pouco mais de 980 casos ativos no país, e este número de casos ativos varia consoante o número de novos casos que vamos tendo e o número de casos recuperados que também vamos tendo. Mas, ao longo das próximas semanas, este número de casos ativos vai se situar à volta de 1.000 casos ativos. O diapositivo seguinte mostra o número de testados, o número de positivos e a taxa de positividade por cada província. Nós vemos que as províncias que apresentam a maior taxa de positividade são Cabo Delgado e Nampula, principalmente devido às epidemias na cidade de Nampula e na cidade de Pemba, que apresentam, estas cidades apresentam um padrão de transmissão comunitária e, portanto, a taxa de positividade é mais alta. E aqui nós vemos duas linhas, uma linha de cor vermelha, que é a taxa de positividade desta semana, e depois em baixo vemos uma linha azul, que é a taxa de positividade na semana passada. E aqui quero fazer notar uma diferença que existe para a província de Maputo, que na semana passada apresentava uma taxa de positividade de cerca de 2,5%, e que esta semana que passou, a semana que findou agora, apresenta uma taxa de positividade de cerca de 4%, graças principalmente ao número de casos importados que entrou através da província de Maputo, e eu vou voltar a falar neste assunto nos diapositivos seguintes. O próximo, por favor. Aqui mostramos o número cumulativo de testados e positivos nos meses de março a julho de 2020. Neste mês de julho já registramos 618 casos positivos. No mês de junho, portanto, durante todo o mês de julho, nós já registramos 635 casos positivos, e hoje, no dia 20 do mês de julho, já registramos tantos casos positivos, quase tantos casos positivos como registramos no mês passado.
Quero recordar que no mês de maio registramos 178 casos positivos e, portanto, no mês de junho registramos mais de 3 vezes o número de casos quando comparados com o mês de maio. Portanto, certamente que nós vamos terminar o mês de julho com mais casos registrados que no mês passado. O próximo, por favor. Aqui mostramos o número de casos e o número de hospitalizações e o número de óbitos por mês. Não está aqui incluído o óbito que foi declarado hoje ainda, mas no mês de julho nós tínhamos registrado 4 óbitos e neste mês de julho, contando com o óbito de hoje, registramos 5 óbitos. E quanto às hospitalizações, também vemos que o número de hospitalizações do mês de junho cresceu quando comparado ao mês de maio, e resta-nos ver se neste mês de julho vamos ter tantas hospitalizações como tivemos no mês de junho, ou se teremos menos. De qualquer forma, as hospitalizações têm sido em aproximadamente 3% dos nossos casos têm sido hospitalizados, o que é uma taxa inferior àquilo que se verificou em alguns países da Europa ou em países que têm registrado taxas de hospitalizações altas. O próximo, por favor. Aqui mostramos a origem epidemiológica dos nossos casos. E nós vemos que a maior parte dos nossos casos provém da vigilância ativa, e esta vigilância ativa detecta os casos de transmissão local. Também vemos que o rastreio de contactos representa uma proporção significativa, é responsável por uma proporção significativa da detecção de casos. Também o rastreio de contactos representa a transmissão local, e depois temos ali também o número de casos que provém de outros países, os casos importados, que têm estado numa proporção relativamente baixa, mas que na semana passada teve um crescimento substancial graças a casos importados, principalmente da África do Sul. O próximo. Aqui mostramos os casos da semana passada, os 300 casos da semana passada, divididos por origem epidemiológica, e nós vemos que a maior parte dos casos são casos ou de vigilância ativa ou de rastreio de contactos, portanto de transmissão local. No entanto, na semana passada tivemos um número importante de casos importados principalmente da África do Sul e que deram entrada a partir da província de Maputo e, portanto, responsáveis por aquela taxa de positividade relativamente alta em amostras da província de Maputo durante a semana passada. O próximo, por favor. Aqui mostramos o número de casos por semana epidemiológica. Nós, nas semanas anteriores à semana passada, durante 6 semanas, tínhamos um número mais ou menos estável de casos, que se situavam entre os 130 e os 166. No entanto, na semana passada tivemos 300 casos, portanto uma subida notável de casos na semana passada, e esta semana até agora estamos com 72 casos. Portanto, ainda continuamos a ver uma oscilação do número de casos com subidas ocasionais do número de casos em certas semanas, o que é um reflexo da nossa epidemia, que é ainda maioritariamente uma epidemia por focos de transmissão. Próximo, por favor. Aqui mostramos o perfil de casos positivos no nosso país e apresentamos 3 gráficos, 2 sobre idade e 1 sobre sintomatologia. Em termos de distribuição do número de casos por faixa etária e por sexo, temos aquele gráfico do lado esquerdo, onde nós vemos que a maior parte dos casos, em números absolutos, se registra no grupo etário entre os 20 e os 40 anos de idade, embora tenhamos também casos nos grupos mais jovens e nos grupos de idade mais avançada. Agora, do lado direito, nós pela primeira vez mostramos aqui o número de indivíduos infectados por faixa etária por 100 mil habitantes. Por que é que nós fazemos isto? Moçambique tem uma população que é maioritariamente jovem,
cerca de 50% da população moçambicana tem uma idade inferior a 16 anos, portanto, é uma população bastante jovem e, portanto, para nós compararmos melhor o número de casos por grupo etário, fizemos o cálculo do número de casos por 100 mil habitantes daquele grupo etário. E, portanto, aqui nós vemos que, outra vez, o número de casos é dominado nos grupos etários dos 20 aos 29, 30 a 39, 40 a 49 anos de idade, embora também, e de uma forma um pouco mais preocupante para nós notamos um número importante de casos no grupo de indivíduos com mais de 65 anos de idade. Portanto, embora Moçambique tenha uma população maioritariamente jovem, no grupo com mais de 65 anos de idade, que é um grupo relativamente reduzido do nosso país, nós notamos um número de casos preocupante. Em termos de sintomatologia, continuamos a verificar uma epidemia que é basicamente com casos assintomáticos ou com sintomatologia ligeira. O próximo, por favor. Aqui fazemos uma análise da tendência do nível de positividade dos indivíduos testados em Cabo Delgado e o que nós notamos é que continuamos a ver uma taxa de positividade que oscila, mas que está sempre acima da média nacional. Portanto, esta taxa de positividade acima da média nacional indica, portanto, um padrão de transmissão mais acelerado na província de Cabo Delgado quando comparado com o resto do país. Próximo, por favor. Uma breve atualização sobre o inquérito seroepidemiológico que decorreu na cidade de Pemba. O trabalho de campo deste inquérito já foi concluído e está em curso a limpeza e análise de dados e nós faremos a divulgação dos resultados preliminares dentro dos próximos dias. Para Nampula também, a atualização da tendência da epidemia mostra que a taxa de positividade dos indivíduos testados oscila, mas temos vindo a assistir uma tendência decrescente durante o mês de julho e, portanto, se esta tendência se mantiver, então são boas notícias em relação à epidemia em Nampula. O último, por favor. Então, as mensagens-chave da análise epidemiológica desta semana. O número de casos de Covid-19 a nível global continua a crescer. A maior parte dos países africanos já tem áreas com padrão de transmissão comunitária. No nosso país, o número de casos, de hospitalizações e de óbitos devido à Covid-19 registra um crescimento gradual e contínuo, mas este crescimento é menos acentuado que o que assistimos em outros países da região. A última mensagem, a transmissão local é a forma predominante de propagação do vírus em Moçambique, sendo por isso de extrema importância a adoção contínua das medidas de prevenção. Muito obrigado.